Boa noite, amados. Estamos aqui nesse domingo, dia 3 de maio, às 18 horas, para mais uma live. E hoje nós estamos aqui contando com a cooperação do Marquinhos, que vai louvar ao Senhor juntamente conosco. E eu cumprimento a todos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E é uma alegria, é um prazer poder novamente entrar aí na sua casa e compartilhar de uma palavra do coração de Deus para o teu coração. Abre o teu coração para receber essa palavra que eu tenho certeza vai transformar a sua vida de maneira poderosa. Antes de nós louvarmos ao Senhor, eu quero convidá-lo a fechar seus olhos e nós vamos orar, vamos fazer uma oração ao Senhor. Pai querido, Pai glorioso, Pai bendito, em nome do teu amado Filho Jesus, nós entramos nessa noite na tua santa e gloriosa presença, para te agradecer, Senhor, te agradecer por mais um dia de vida, te agradecer pelo ar que respiramos, te agradecer por tua graça, a tua bondade e a tua fidelidade, te agradecer porque o Senhor é bom, e a sua misericórdia dura para sempre. E nós, em nome de Jesus, Pai, pedimos que o Senhor abençoe a todos que estão nos assistindo, que o teu amor seja derramado em cada coração, a tua paz, a tua unção, que o Senhor receba o nosso louvor e que a tua palavra, ela penetre em cada coração, possa edificar a fé, renovar a mente, curar a alma, sarar os corpos e trazer a tua provisão para cada um, em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus. Vamos louvar o Senhor. Convido você a louvar o Senhor conosco. Jesus, em tua presença, oh Pai, toda honra e toda glória seja dada a ti. Aleluia. Em tua presença reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos aqui, pois o dia da tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. e o véu Que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui só pra te adorar, só pra te adorar, só pra te adorar. fazer Aleluia. teu nome Grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Aleluia. Vamos lá. E só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui.
É o Senhor dos exércitos, digno de louvor. É o Senhor dos exércitos, adoramos ao Senhor e adoramos com louvor. Adore o Senhor, digno de louvor, digno de louvor. É o Senhor dos exércitos, digno de louvor. É o Senhor dos exércitos, adoramos ao Senhor e adoramos com louvor, adoramos ao Senhor, te adoramos com aleluia, aleluia. Nós te adoramos, Senhor, te adoramos. Oh, glória. Deus, tu és o Meu Deus forte, o grande é o Shaddai, todo-poderoso Adonai. Teu nome é maravilhoso, conselheiro, príncipe da paz. Yeshua HaMashiach, Deus Emanuel. E o pastor de Israel, o guarda de Sião, a brilhante estrela da manhã. Jesus, teu nome é precioso, meu Senhor e Cristo, e o nome sobre todos, pelo qual existo. Jireh, o Deus da minha provisão. Shalom, o Senhor é a minha paz. Samar, Deus presente sempre está. É o Elion, outro igual não há. Jeová Rafa, meu Senhor, que cura toda dor. Te seguindo e a fé, minha justiça é. Elohim, Elohim, Deus, no controle está o meu Deus. Tudo governa, Jeová Rafa, meu Senhor, que cura toda dor. Te seguindo e a fé, minha justiça é. Elohim, Elohim, Deus, no controle está o meu Deus, e Ele tudo governa. Aleluia. E Ele tudo governa. E Ele tudo governa. Aleluia. Ele tudo governa a minha vida e a sua. E Ele tudo governa. Oh, glórias ao teu nome, Jesus. Ele tudo governa. Oh, aleluia. Te adoramos, te bendizemos, te glorificamos e te exaltamos, Senhor. Tu és o Deus Todo-Poderoso, Tu és o Deus fiel, Tu és um Deus perdoador, um Deus amoroso, um Deus da glória, o Deus de Raabe, soberano no céu e soberano na terra. Pai, abençoa agora esse momento que nós vamos meditar na Tua palavra.
Vivifica a tua palavra em nossos corações, Pai. Enche-nos do teu amor, enche-nos do teu poder, enche-nos com a tua graça, Pai. Em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. A palavra diz que Deus habita no meio dos louvores. Como é bom louvar o Senhor, como é bom adorar o Senhor. Amados, nesse momento agora, nós vamos meditar na palavra de Deus. É uma mensagem tremenda, tremenda que o Senhor me deu enquanto eu estava meditando na palavra e tendo comunhão com o Espírito Santo. E essa mensagem, o tema dela é identificando-se com o segundo Adão. Identificando-se com o segundo Adão. E eu gostaria de ler 2 textos da palavra de Deus com você. O primeiro é a carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 5, dos versículos 12 até o 21. Vou pedir para você abrir a tua Bíblia aí. Acompanha comigo. É um texto maravilhoso. Romanos 5, do 12 em diante. O texto diz: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado veio a morte, assim também a morte passou para todos os homens, porque todos pecaram. Porque até o regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Entretanto, reinou a morte, desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, a semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Quem é aquele que havia de vir? Jesus Cristo. Todavia, não é assim o dom gratuito, como a ofensa. Porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação, mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. Pois se pela ofensa de um, e por meio de um só, reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça, reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Porque como pela desobediência de um só homem muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só, muitos se tornaram justos. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça para a justiça, para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, o nosso Senhor. Aleluia! Que texto fantástico! Que texto fantástico! Nós já vamos meditar nele. Se você entender esse texto, a sua vida cristã, ela vai ser grandemente impactada, a sua fé, o seu coração. E agora a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, do versículo 20 ao 22, que diz: mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele mesmo as primícias dos que dormem, visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos, porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Aleluia!
Olha, uma das coisas mais importantes desses dois textos é você, a partir do entendimento desses dois textos, você vai entender o porquê do sofrimento na raça humana, o porquê que esse planeta é marcado por maldições, sofrimentos, dores. Por quê? Né? Porque nesses dois textos, o mesmo autor, que é o apóstolo Paulo, ele revela uma fantástica correlação entre duas figuras centrais da Bíblia: Adão e Jesus Cristo. Sim, Adão e Jesus Cristo. Eles dois têm uma correlação fantástica, fantástica. E cada um dos dois tomaram decisões que afetaram não somente suas vidas, mas afetaram todo esse planeta. Afetaram cada um de nós, cada ser humano. Adão tomou uma decisão, Jesus tomou uma decisão. A decisão de Adão e a decisão de Jesus, que é chamado na Bíblia de segundo Adão, e você vai entender por que ele é chamado de segundo Adão. Ambos tomaram decisões, e as consequências dessas decisões não afetaram somente suas vidas, mas afetaram a vida de cada ser humano e de todo o planeta. E você vai entender, né? Mas antes de nós falarmos do primeiro Adão, da sua decisão e das consequências que essa decisão trouxe para nós, e depois falarmos do segundo Adão, que é Jesus, da sua decisão e das consequências que essa decisão trouxe para nós, eu queria levantar aqui duas perguntas que muitas pessoas fazem, e é até normal que façam, porque quando nós desconhecemos a palavra de Deus, realmente muitas dúvidas, muitas indagações sobem na nossa mente e no nosso coração. A primeira decisão, ou melhor, a primeira questão, a primeira pergunta: se Deus é amor, como os cristãos pregam que Deus é amor, por que há tanto sofrimento espalhado pela face da terra? Infelizmente, toda vez que você liga o noticiário, seja na TV ou seja na internet, de cada 10 notícias, 9 são notícias negativas, são notícias terríveis, né? Infelizmente, nós temos sido bombardeados só de más notícias. E se você não tomar cuidado, você fica até em depressão, angustiado, triste, cabisbaixo. O medo quer te tomar conta, quer te paralisar. Então, se Deus é amor, por que há tanto sofrimento na face da terra? É guerra, é injustiça, é pobreza, é corrupção, é violência, é fome, é doenças, terremotos, pragas. E esse Covid, esse vírus terrível, essa pandemia, por que Deus permite essas coisas? Deus nos criou para sofrer. Nós somos criados para sofrer. Aonde está a resposta de tudo isso? Onde está a resposta? Está lá no livro dos começos, em Gênesis. Lá no início de tudo, em Gênesis capítulo 1. A partir do versículo 26, olha que interessante. Gênesis capítulo 1, a partir do versículo 26. Por que a partir do versículo 26? Porque até o capítulo 25, Deus, através da sua palavra, criou o sol, criou a lua, criou as estrelas, criou os planetas, criou o universo e criou o planeta Terra. E criou todo o ecossistema para a nossa subsistência nesse planeta. E depois que todo
toda a infraestrutura estava pronta, Deus separou a porção seca, a porção molhada, os rios, os oceanos, a água potável, a água doce. Deus colocou os animais selvagens, os animais domésticos, as aves, os peixes. Deus criou as árvores frutíferas. Deus criou todo tipo de alimento para o ser humano. Aí lá no final, aí ele vai criar a coroa, a joia da criação, que somos nós. A partir do versículo 26, eu convido você a abrir a tua Bíblia em Gênesis capítulo 1, verso 26 ao 31, diz: Disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, tenha ele domínio sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra, e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou, e Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre todo o animal que rasteja pela terra. E disse Deus ainda: eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente, e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente. Isso vos será para mantimento, e a todos os animais da terra, e a todas as aves dos céus, e a todos os répteis da terra, em que há fôlego de vida. Toda a erva verde lhe será para mantimento, e assim se fez. E no finalzinho, no verso 31, depois que ele criou tudo, ele mesmo faz uma avaliação de tudo que ele criou, e viu Deus que tudo quanto criara, e eis que era muito bom, era muito bom. Veja bem, a maior prova, biblicamente dizendo, que Deus nos ama e que Ele não nos criou para sofrer, foi o fato de que, ao nos criar, Ele nos colocou no jardim do Éden, um verdadeiro paraíso na terra. Sim, o jardim do Éden. E no jardim do Éden havia tudo aquilo que o ser humano precisa para ter uma vida gloriosa, uma vida abundante, uma vida abençoada. O que havia no jardim do Éden? A coisa mais importante da vida humana, a presença de Deus. Todo dia, 6 da tarde, na viração do dia, Deus descia para ter comunhão com Adão, para ter comunhão com o ser humano. Que coisa maravilhosa! E poder compartilhar da sua sabedoria, do seu amor, da sua comunhão. A segunda coisa que havia no jardim do Éden, o amor de Deus. O amor reinava. O amor de Deus, o amor ágape. Terceira coisa que havia no jardim do Éden, a paz de Deus reinava. Reinava a paz, o gozo, a alegria, a saúde mental, a saúde emocional e a saúde física. E a vida de Deus e toda a sorte de provisões para a subsistência do ser humano. Veja bem, Satanás não tinha nenhum poder de interferir na vida na terra. Deus reinava através do ser humano. E nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus para reinar nessa terra. Deus deu a Adão, Deus deu ao ser humano autoridade sobre tudo que ele criou. Inclusive, ao homem foi dado o direito, a incumbência de dar nome a tudo que Deus criou. Não foi Deus que deu nome aos animais, foi Adão, por causa da autoridade que Deus deu a ele. Deus falou para ele: ó, você vai governar sobre tudo. Veja bem, então aqui era um verdadeiro paraíso.
Aqui era um verdadeiro céu na terra. Porém, quero chamar a sua atenção, no capítulo 2, né? Deus criou a mulher, Deus viu que não era bom que o homem estivesse só, e Deus tirou uma costela de Adão, e dessa costela criou Eva, criou a mulher. E ali instituiu o casamento, instituiu a família. E deu uma ordem para eles: crescei-vos e multiplicai-vos e enchei a terra. Mas Deus também deu uma outra ordem. Olha que interessante. Verso 15 até o 17 do capítulo 2. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E o Senhor lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Deus fez uma aliança com a humanidade. Deus fez uma aliança com Adão e com Eva. E Deus deixou claro a perpetuação dessa aliança, a durabilidade, a duração dessa aliança, desse pacto, dependia da obediência deles para com o mandamento de Deus, a palavra de Deus. E o mesmo princípio vale para mim e vale para você. O apóstolo Paulo diz em Romanos 6:23, o salário do pecado é a morte. Morte significa separação de Deus. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. E o que é pecado? Pecado é a desobediência aos mandamentos de Deus. Infelizmente, Adão e Eva usaram do livre-arbítrio que Deus havia dado a eles e deram ouvido à serpente, Satanás, o enganador, o sedutor, o tentador. Se você ler o capítulo 3, você vai ver, infelizmente, que Satanás usou toda a sua astúcia e enganou Eva e a induziu a comer do fruto, e ela, por sua vez, fez com que o Adão comesse do fruto também, e ambos morreram espiritualmente. Veja bem, ambos pecaram e tiveram que sofrer as consequências dos seus pecados. A partir da desobediência de Adão e de Eva, uma série de consequências terríveis desencadeou na vida humana e nessa terra. Não era a vontade de Deus. Aí alguém vai dizer, se Deus sabia por sua onisciência que Adão e Eva iriam desobedecer a sua palavra, por que que mesmo assim ele dotou o ser humano de livre-arbítrio, que é o direito de tomar decisões, fazer escolhas, e permitiu que o tentador os tentasse? Porque, veja bem, não existe comunhão, não existe amor, não existe fidelidade, não existe obediência, onde você não tiver, pelo menos diante de duas opções, o bem ou o mal, a vida ou a morte, o pecado ou a obediência. Deus deu a eles, como dá a nós também, o direito de fazer nossas escolhas. Ele diz em Deuteronômio capítulo 30, do verso 15 ao 20, eis que eu coloco diante de vós a vida ou a morte, a bênção ou a maldição, escolha. Porque como que nós podemos servir a Deus, amar a Deus, ter comunhão com Deus, somente porque Deus só criou o bem e não permitiu que o mal viesse nos tentar? Então veja bem, o mesmo Deus que criou o bem, criou a luz, ele permitiu que esse anjo decaído, Satanás, Lúcifer, tentasse o ser humano,
para provar a sua fé e a sua fidelidade a Deus, como o mesmo acontece conosco. Mas infelizmente, Adão e Eva fizeram uma péssima escolha e desobedeceram à ordem de Deus, desobedeceram à palavra de Deus. E Paulo deixa claro: o salário do pecado é a morte. Então se desencadeou uma série de consequências terríveis na vida dos seres humanos e afetou também o planeta Terra. Afetou as plantas, afetou as árvores, afetou os animais, toda a criação. Nós vamos falar daqui a pouco sobre isso. Veja bem, antes do pecado, no capítulo 1, verso 31, viu Deus que tudo que ele tinha feito era muito bom. Era muito bom. Isso aqui era um verdadeiro paraíso. Mas após o pecado, no capítulo 3, já no capítulo 6, verso 5, Deus olha para a terra, Deus olha para a humanidade que ele havia criado, a sua imagem e semelhança, e olha o que ele diz: viu o Senhor que a maldade do homem havia se multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Olha que triste. Aquele ser humano que havia sido criado à imagem e semelhança de Deus, para ter comunhão com Deus e refletir a sua glória nesta terra, após o pecado, Deus viu que no seu coração havia, uma natureza agora decadente, decaída, inclinada a fazer o mal. Olha que triste. O apóstolo Paulo também faz uma dramática declaração sobre a decadência do ser humano. Um ser humano separado de Deus. Todos estão debaixo do pecado. Não há nenhum justo. Não há sequer um. Não há quem entenda. Não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram. A uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem. Não há nenhum sequer. Não há temor diante dos seus olhos. Olha que coisa triste. E também Eclesiastes capítulo 7, verso 29. Deus fez o homem reto, mas ele se meteu em muitas astúcias. Ou seja, tudo foi corrompido pelo pecado. Tudo. Deus não tem culpa. Porque Deus criou tudo perfeito. Mas o homem, usando do seu direito de escolha, usando do seu livre-arbítrio, fez a escolha de desobedecer a Deus. Fez a escolha de quebrar a aliança com Deus pelo pecado. E o pecado corrompeu tudo. O pecado corrompeu todas as coisas. Vamos falar um pouquinho do primeiro Adão. O primeiro Adão, o homem, criado à imagem e semelhança de Deus. Ele não teve pai e não teve mãe. Ele não foi gerado da relação sexual entre homem e mulher. Deus o criou com as próprias mãos. Olha que coisa. E soprou nele o fôlego de vida e ele se tornou uma alma vivente. Olha que interessante. Qual foi a atitude de Adão? Infelizmente, desobedeceu a Deus, desobedeceu os mandamentos de Deus, a ordem de Deus. E aí quais foram as consequências? Que se desencadeou em decorrência do pecado e da desobediência do ser humano. Primeira coisa que aconteceu, Paulo fala disso, Romanos 8:2. A lei do pecado e da morte contaminou tudo que há vida nesse planeta. Tudo que tem vida nesse planeta foi contaminado pela lei do pecado e da morte. Tudo, infelizmente. É só você ler Gênesis 3, do 17 ao 19. Deus diz assim:
visto que atendeste à voz da tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias da sua vida, e ela vai produzir também cardos, abrolhos, tu comerás a erva do campo, no suor do teu rosto comerá o teu pão, até que tornes a terra, pois dela fostes formado, porque tu és o pó, e ao pó voltarás. A lei do pecado e da morte, em decorrência da desobediência, entrou nesta terra e contaminou tudo. Portanto, por causa da lei do pecado e da morte, tudo que nasce nessa terra tem data para morrer. Isso que é triste. E nós convivemos com isso. Quantos cachorros você já teve que morreu? E você sofreu com isso, não é verdade? Vamos agora mais longe. Quantos familiares e amigos nossos já partiram e nós até hoje sentimos uma dor no nosso coração? É como um pedaço de nós que foi e não volta mais. Mesmo que a gente entenda que a morte, por causa da ressurreição de Jesus, não é o fim, mas é a passagem do tempo para a eternidade, machuca. Nenhum ser humano se conforma com a morte, nenhum. Deus não criou o cemitério. Leia Gênesis e você vai ver. Deus não criou um cemitério. No jardim do Éden não havia cemitério. Porque o plano de Deus era que o homem vivesse por toda a eternidade com ele. O cemitério veio em decorrência dessa sentença de Deus por causa do pecado. As plantas nascem e morrem. As árvores nascem e morrem. Os animais nascem e morrem. O ser humano nasce e morre fisicamente, infelizmente. Nós somos eternos, no nosso espírito e na nossa alma. Mas no nosso corpo do pó veio, ao pó voltará. Então tudo tem data de validade. Essa foi a primeira consequência do pecado. A segunda consequência do pecado. Satanás, ele recebeu uma legalidade para escravizar o ser humano, através da mentira, através da maldade e através do medo, e criou nesse mundo um sistema de valores totalmente contrário aos valores do reino de Deus. Por isso que Jesus chama Satanás de o príncipe deste mundo, dessa sociedade que vive fora da influência da palavra de Deus. Que consequência terrível! Que consequência terrível! Outra consequência terrível. O nosso espírito foi corrompido por uma natureza pecaminosa. Nosso espírito perdeu a essência de Deus, perdeu a pureza de Deus, perdeu aquela natureza divina que havia nele. Fomos corrompidos no nosso coração por uma natureza má, uma natureza inclinada ao pecado. Na alma, nossa mente foi corrompida com a mentira, com o engano, trazendo perturbação mental, trazendo corrupção nos nossos pensamentos. Nossas emoções foram afetadas pelo medo, pela insegurança, pela angústia, ansiedade, tristeza, depressão, baixa autoestima, complexo de inferioridade, complexo de rejeição, depressão. Nosso corpo entrou nele a lei do pecado e da morte. Por isso que a gente nasce, cresce, aí nós estamos no auge do vigor, lá para os seus 20, 30 anos, aí depois a idade vai avançando e a lei do pecado e da morte vai provocando em nós, conforme Salomão descreve em Eclesiastes 12, o processo de envelhecimento. As células vão morrendo. Você sabe que nós temos mais de 3 trilhões de células no nosso corpo. E por causa dessa lei do pecado e da morte, as células vão morrendo, elas vão morrendo, né? E aí a pele vai enrugando,
Os olhos, a visão vai ficando fraca, a audição vai ficando fraca, a pessoa vai perdendo o seu vigor, infelizmente, até que ela venha e morra. E do pó veio, ao pó voltará, né? O pecado também de Adão afetou também as finanças. Deus é um Deus de abundância, é um Deus de provisão abundante. Mas o pecado gerou no ser humano o egoísmo. 10% possui 90% de toda a riqueza e 90% tem que se virar com 10%. Muitos, né, estão passando necessidade. Morre por ano milhares e milhares de pessoas de fome porque não tem o que comer. O pecado provocou a pobreza, a miséria, o fracasso, a maldição da miséria e do fracasso. O pecado de Adão foi o pior acontecimento que poderia acontecer nessa terra, comprometendo o plano e o propósito de Deus para a humanidade. Veja bem, ele é o primeiro Adão. Mas agora eu sei que você deve agora querer fazer algumas perguntas em relação a isso. Primeira pergunta que talvez esteja aí na sua mente. Por que o pecado de um só homem, de Adão, afetou toda a humanidade e todo o planeta? Deus não está sendo injusto, condenando toda a humanidade por causa do pecado de um só homem, Adão? Não teria que somente Adão pagar pelo seu próprio pecado? Então eu vou te explicar o porquê que o pecado de um só homem afetou drasticamente toda a humanidade e todo o planeta. É por causa de uma lei que Deus criou, que é a lei da autoridade. Deus criou uma lei que se chama lei da autoridade. Paulo diz em 2 Coríntios 12, 14, não devem os filhos entesourar para os pais, mas são os pais que entesouram para os filhos. Olha que interessante. Também Gênesis 1, 26 e 31. Ao criar Adão, Deus entregou para ele autoridade sobre tudo que está abaixo do céu. Tudo que está nessa terra estava debaixo da autoridade de Adão. Olha que interessante. E Salmo 115, 16 diz, os céus são os céus do Senhor, mas a terra ele deu aos filhos dos homens. Adão, ao ser criado por Deus, recebeu poder e autoridade sobre tudo que Deus criou. Inclusive, como nós já falamos, no capítulo 2, verso 20, Deus deu nome o homem a todos os animais domésticos, às aves dos céus, a todos os animais selvagens. Para o homem, todavia, não se achou uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Mas a parte A diz que Deus incumbiu Adão de dar nome a tudo que Deus criou, por causa do princípio da autoridade. Veja bem, Adão possuía autoridade sobre tudo nessa terra, sobre tudo. Por causa da lei da autoridade, preste muita atenção nisso agora. Por causa da lei da autoridade, quando Adão pecou, nós pecamos juntamente com ele, toda a humanidade, que nasceria a partir de Adão e Eva. Porque hoje nós somos mais de 7 bilhões de habitantes, mas tudo começou com um homem e uma mulher. E eles foram se multiplicando, até chegar hoje a quase 8 bilhões de habitantes. Então, quando Adão pecou, todos nós pecamos com ele, por causa da lei da autoridade. Quando Adão morreu espiritualmente, todos nós morremos com ele, por causa da lei da autoridade. Quando Adão recebeu uma sentença terrível de Deus devido ao pecado,
Todos nós recebemos essa sentença juntamente com Adão por causa da lei da autoridade. Quando Adão ficou enfermo, todos nós ficamos enfermos juntamente com ele. Quando Adão foi contaminado com a maldade, todos nós fomos contaminados juntamente com ele. Quando Adão foi expulso do jardim do Éden, todos nós fomos expulsos juntamente com ele. Quando Adão passou a ser manipulado e escravizado por Satanás por meio da mentira, todos nós também fomos. Quando Adão perdeu a paz e a segurança, todos nós também perdemos. Quando Adão foi contaminado pelo ódio e pelo egoísmo, toda a humanidade também foi. Quando Adão sofreu, todos nós sofremos com ele. Por causa da lei da autoridade, toda a humanidade se identificou com Adão em sua desobediência e também em todas as suas consequências. Espero que tenha ficado claro para você essa primeira parte. Por causa da lei da autoridade, todos os que nascem nessa terra já nascem contaminados com a natureza decaída de Adão. Por isso que o salmista, no Salmo 51, verso 5, diz: eu nasci em iniquidade, e em pecado minha mãe me concebeu. E Jó também diz: todo aquele que nasce da mulher, nasce impuro. Por causa da lei da autoridade. Veja bem, mas Deus, Ele nos amou de tal maneira, que mesmo depois do pecado, mesmo depois da rebeldia do ser humano, Deus faz uma promessa redentora. Está em Gênesis 3,15. Entender Gênesis 3,15 vai fazer você entender toda a história depois. Toda a história se consumando no nascimento virginal de Jesus Cristo, segundo Adão. Que nós já vamos falar daqui a pouco. Mas Gênesis 3,15, Deus faz a seguinte promessa. Olha lá. Porém, inimizade entre ti e a mulher. Ele sentenciando a serpente, que representa aqui Satanás. Olha lá. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Então veja bem. Deus aqui está fazendo uma promessa muito gloriosa. Da semente da mulher, da mesma mulher que foi seduzida e enganada por Satanás, dessa mulher que fora seduzida e enganada, da semente dela, nasceria o Salvador, o Redentor da humanidade. Aleluia, glória a Deus. E esse Salvador, da semente da mulher, esmagaria a cabeça da serpente. Cabeça quer dizer autoridade, ou seja, destruiria a autoridade do diabo sobre esta terra, sobre a vida do ser humano, e iria resgatar todas as coisas. Tudo que foi perdido por causa do pecado de Adão seria recuperado por esta pessoa, que é chamada aqui a semente da mulher. Aleluia. Quem é essa semente da mulher? Hoje nós sabemos quem é. Quem viveu no Velho Testamento, viveu esperando uma promessa se cumprir. Quem vive na Nova Aliança, vive sabendo que a promessa já se cumpriu. Aleluia, há 2000 anos atrás. Quem é essa semente da mulher? Jesus Cristo. Jesus Cristo, o Senhor, o Salvador. Por isso que o apóstolo João diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas receba a vida eterna. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Eu vou te explicar a respeito do plano da salvação. Quando você entende o plano da salvação, você fica maravilhado. Você fica, meu Deus, a sua gratidão a Deus, ela toma conta de você. Sua paixão por Cristo, sua fé é renovada. Veja bem,
E aí que nós vamos entrar naqueles dois textos que nós lemos inicialmente, Romanos 5 e Coríntios 15. Veja bem, a única maneira do ser humano ser salvo do pecado, ser redimido do pecado, da culpa e da condenação e da morte eterna, era vir um Salvador para redimir a humanidade, pagar o preço pela redenção da humanidade, pela salvação da humanidade. Só que esse Salvador, para ele salvar a humanidade, para ele redimir a humanidade, ele teria que morrer no nosso lugar, assumindo o nosso pecado, assumindo a nossa culpa. Foi o que Deus fez com Jesus Cristo. O inocente foi condenado no lugar de todos os culpados. Era para mim estar naquela cruz. Era para você estar naquela cruz. Porque nós pecamos. E o pecado produz a morte. Mas veio o inocente para morrer no lugar de toda a humanidade. Para Deus não condenar você à morte eterna, Deus condenou Jesus na cruz do Calvário e colocou sobre ele uma sentença de morte. Jesus foi sentenciado à morte por causa do meu pecado, por causa do seu pecado. Aleluia! Agora, para que o sacrifício de Jesus na cruz tivesse legitimidade, tivesse legalidade nessa terra, para nos resgatar do pecado, da culpa e da morte eterna e da condenação eterna, o Salvador teria que nascer da semente da mulher. Porque se o pecado veio por um homem que nasceu da semente da mulher, a salvação teria que vir também de um homem nascido da semente da mulher. Deus não poderia intervir. Veja bem, a justiça de Deus. Deus não poderia descer nessa terra e tomar do diabo a autoridade e resgatar o ser humano do império das trevas. Deus não poderia fazer isso como Deus, nos atributos da sua divindade. Ele não poderia. Então, Deus concebeu um plano que jamais Satanás poderia imaginar. Deus chamou seu único filho Jesus, seu único filho, Jesus Cristo, o unigênito, e falou para ele: filho, está vendo a humanidade ali na terra? Sim, pai, estou vendo. Eles estão condenados à morte eterna, porque eles pecaram, e o salário do pecado é a morte. E só tem uma maneira de redimir eles. Inclusive eu já fiz a promessa em Gênesis 3,15, e agora eu tenho que cumprir, porque a palavra que sai da minha boca não volta vazia, mas cumpre o seu propósito, e eu velo sobre a minha palavra para cumprir. E aí Jesus perguntou para o pai: pai, o que eu tenho que fazer, pai? Aí o Senhor falou: olha, você vai ter que descer naquela terra e nascer de uma virgem, concebido pelo poder do Espírito Santo. Toda a Trindade participou da obra redentora. O Pai enviou o Filho. O Filho nasceu pelo poder do Espírito Santo, viveu pelo poder do Espírito Santo e ressuscitou dentre os mortos pelo poder do Espírito Santo. Aleluia! Jesus teria que nascer de uma virgem, não pela relação de José e Maria. Maria, como uma virgem e uma mulher que temia a Deus, uma jovem adolescente, o anjo aparece para ela, revela a ela o plano da salvação. O útero daquela virgem seria emprestado por Deus para ser concebido ali o Filho unigênito de Deus, que nasceria nessa terra e que morreria por nós naquela cruz, esmagaria a cabeça da serpente,
para se cumprir a profecia de Gênesis 3,15. Ele seria ferido no seu calcanhar e nas suas mãos, pelos cravos na cruz. Mas ele esmagaria a cabeça da serpente. E ele tomou as chaves da morte e do inferno. E Jesus Cristo ressuscitou. Por isso que João, o apóstolo João, no Evangelho de Cristo segundo João, capítulo 1, ele fala sobre isso. Ó. No princípio, Jesus era o Verbo. E o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne. E habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai. Esse é o mistério do Evangelho. O Verbo encarnado, Jesus Cristo. Por isso que ele é chamado de segundo Adão. O plano da redenção era este. Jesus Cristo, o segundo Adão. Por que segundo Adão? Porque ele não teve um pai biológico. Ele nasceu do útero de uma virgem. Mas quem concebeu a vida de Jesus Cristo no útero de Maria foi o poder do Espírito Santo. Fecundou aquele óvulo da virgem. E ali nasceu uma pessoa totalmente pura, sem a contaminação do pecado de Adão. Jesus teria que nascer de uma virgem sem a contaminação do pecado de Adão. Por quê? Porque se Jesus nasce da relação sexual entre José e Maria, ele nasceria como qualquer outro ser humano nessa terra. Ele nasceria com a natureza decaída de Adão, do pecado. E ele não poderia redimir nem a si mesmo e muito menos a humanidade. Porque um pecador não pode salvar outro pecador. Um pecador não pode redimir outro pecador. Então, o grande mistério da redenção é este. O Verbo encarnou no homem Jesus. O Verbo se fez carne e nasceu do útero de uma virgem, uma pessoa maravilhosa, chamada Jesus Cristo, o Filho unigênito de Deus. Aleluia! Glória a Deus! O inocente, sem pecado, puro. Ele viveu 33 anos nessa terra e diz a palavra de Deus, da sua boca não saiu nenhuma palavra tola, torpe, e ele nunca cometeu nenhum pecado. E com 33 anos, Jesus Cristo, o Filho de Deus, o unigênito de Deus, a semente da mulher, nosso Salvador, nosso Redentor, nossa justiça, nossa paz, morreu por nós na cruz do Calvário, morreu naquela cruz por causa dos nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação, aleluia, e agora está assentado à direita de Deus, reinando sobre todo o universo. E ele é chamado pelo apóstolo Paulo de segundo Adão, justamente por causa disso. Glória a Deus. Se o pecado veio pelo primeiro Adão, a vida veio pelo segundo Adão, né? E glória a Deus, aleluia. Agora veja bem, se as consequências da desobediência do primeiro Adão recaiu sobre a humanidade, as bênçãos da obediência do segundo Adão também veio sobre nós. Aleluia! Quais são as bênçãos da obediência do segundo Adão? Primeiro, a obediência do segundo Adão pela obra redentora consumada na cruz trouxe a todos nós a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus, que nos livra da lei do pecado e da morte do primeiro Adão. A obediência de Jesus redimiu toda a humanidade do pecado, da culpa e da condenação. Nenhuma condenação há para mim e há para você em Cristo Jesus. Recebemos a vida e a natureza de Deus nos nossos corações. Pela sua obediência, Jesus derrotou, despojou e reduziu a nada o diabo e seus anjos. E colocou Satanás e seus anjos
debaixo dos nossos pés. Aleluia. Pela sua obediência, o segundo Adão, Jesus Cristo, destruiu as obras do diabo. Aleluia. Ele tomou as chaves da morte e do inferno. Jesus tem nas suas mãos as chaves da morte e do inferno. Ele restaurou a comunhão com Deus e a amizade dos seres humanos com Deus. Como Paulo diz em Efésios, o muro da separação foi destruído, a inimizade foi desfeita. Aleluia. A obediência do segundo Adão, Jesus Cristo, afetou todas as dimensões do ser humano. Afetou o nosso espírito, trazendo a vida de Deus e a natureza de Deus. Nós nascemos de novo em Cristo Jesus. Somos agora uma nova criatura em Cristo. As coisas velhas passaram e tudo se fez novo. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Fomos enxertados na videira verdadeira que é Cristo. Fomos enxertados no corpo de Cristo. Nos tornamos filhos de Deus, herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo. E o Espírito Santo habita em nós. A obediência do segundo Adão, de Jesus Cristo, pela sua obra redentora, afetou a nossa mente, trazendo luz, conhecimento da verdade. Jesus diz, conheça a verdade vos libertará. Nossa mente a cada dia, com a ajuda do Mestre Espírito Santo, está sendo renovada pela palavra. Afetou nossas emoções. O amor de Deus está sendo derramado nos nossos corações pelo Espírito Santo. E esse amor lança fora todo medo. Recebemos a paz de Cristo, que excede a todo entendimento. Protege a nossa mente e o nosso coração. Recebemos o gozo do Espírito Santo e podemos dizer, a alegria do Senhor é a nossa força. Aleluia. Nossa vontade também foi liberta das fortalezas malignas. Toda a prisão, todas as amarras do pecado, todas as fortalezas que nos prendiam no pecado foram destruídas pelo poder da vida de Deus e do Espírito e da palavra de Deus. Aleluia. 2 Coríntios 8:9 diz que as nossas finanças foram afetadas também. Jesus, sendo rico por amor de nós, se fez pobre, para que pela sua pobreza enriquecêssemos. Ele assumiu a nossa pobreza e nos deu da sua riqueza. Ele é o nosso provedor e Ele se alegra com a nossa prosperidade. E diz a palavra que na casa do justo há prosperidade e riqueza. Glória a Deus. A obediência do segundo Adão, Jesus Cristo, nosso Salvador, afetou o nosso corpo também. Isaías 53, verso 4 e 5 diz que verdadeiramente Jesus Cristo tomou sobre si as nossas dores, carregou com ele as nossas enfermidades e pelas suas chagas fomos sarados. Aleluia. E a salvação em Cristo, a obediência do segundo Adão, Jesus Cristo, afetou também nosso futuro eterno. Aleluia. Glória a Deus. Jesus diz em João 14, na casa do meu Pai há muitas moradas, e eu vou preparar lugar, e quando eu for e preparar lugar, eu voltarei e vos levarei para junto de mim, para que onde eu estiver, vós estejais também. Nosso nome foi escrito no livro da vida. Há uma morada celestial aguardando a mim e aguardando a você. Seja pela morte física, ou seja pelo arrebatamento, estaremos para sempre com o Senhor. Aleluia. Tudo isso pela obediência do segundo Adão. Por isso que, por causa da lei, da autoridade e da identificação, por causa da lei, da autoridade e da identificação com Cristo, quando Jesus morreu pelos nossos pecados, nós morremos juntamente com Ele. Romanos 6, do 1 ao 14. Quando Jesus foi condenado naquela cruz, nós também fomos condenados juntamente com Ele. Quando Jesus sofreu pelos nossos pecados,
nós sofremos juntamente com Ele. Quando Jesus sofreu as nossas maldições, nós também sofremos juntamente com Ele. Quando Jesus sofreu e tomou sobre si todas as nossas dores e enfermidades, nós sofremos juntamente com Ele. Quando Jesus ressuscitou dentre os mortos, nós também ressuscitamos juntamente com Ele e vencemos a morte pelo poder da ressurreição de Jesus Cristo. Quando Jesus nasceu de novo, nós também nascemos juntamente com Ele. Paulo diz em Efésios 2,5, fomos vivificados juntamente com Cristo. Aleluia! Quando Jesus foi ressuscitado e glorificado, nós também fomos ressuscitados juntamente com Ele e recebemos uma parte dessa glória. E estamos agora assentados com Cristo nas regiões celestiais, acima de todo o principado, poder e potestade. Quando Jesus derrotou Satanás, esmagou a cabeça da serpente e recebeu todo o poder e toda a autoridade e colocou o diabo e seus anjos debaixo dos seus pés, nós também derrotamos a Satanás pela vitória de Jesus. Nós temos autoridade sobre o diabo pelo poder do nome de Jesus, e a vitória de Jesus é a nossa vitória. A autoridade de Jesus é a nossa autoridade. Aleluia! Quando Jesus recebeu poder e autoridade, Ele nos deu esse poder e essa autoridade. Lucas 10:19, eis que vos dou poder e autoridade para pisar serpentes e escorpiões e todo o poder do diabo, e nada absolutamente vos causará dano. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Por isso, meu irmão querido, como que você se identifica com o segundo Adão? Pela lei da fé, praticando a lei da fé. Está em Romanos 10, do 8 ao 10 e 2 Coríntios 4:13. É crer com o coração em todas essas verdades e confessar com a boca. É assim que você se identifica com a obra redentora de Jesus e todos os seus benefícios e todas as suas bênçãos. É crer com o coração e confessar com a boca. Foi assim que você aceitou Jesus. Foi assim que você nasceu de novo. Você creu com o coração que Ele morreu pelos seus pecados e ressuscitou para a sua justificação, e aceitou a Cristo como seu Senhor e Salvador, e declarando a Cristo como seu Senhor e como seu Salvador. E o milagre do novo nascimento aconteceu. E você nasceu de novo no seu espírito e recebeu o Espírito Santo dentro de você. E o teu nome foi escrito no livro da vida. E agora você tem que se identificar em todos os outros aspectos da obra redentora. Tomar posse de todas as bênçãos da obra redentora, crendo com o coração e confessando com a boca, identificando-se com o segundo Adão, na sua obediência, na sua morte, na sua ressurreição, na sua ascensão, na sua glorificação e no Pentecostes. Aleluia! Nós temos que cada dia que a gente andar com Deus, se desvincular do primeiro Adão e nos vincular cada vez mais no segundo Adão. Que cada dia a nossa vida, ela glorifique o segundo Adão e ela seja identificada com o segundo Adão na sua vitória e em todas as bênçãos da nova aliança e da obra redentora. Receba essa palavra na sua vida e agradeça o segundo Adão por ele ter vindo morrer por nós na cruz do Calvário. Jesus Cristo, louve a Ele, adore a Ele de manhã, à tarde e à noite, todos os dias da sua vida. Que as ações de graças, que o louvor, a adoração a Cristo e a confissão da palavra sejam práticas diárias na sua vida, para que você tome posse dessa salvação completa, dessa salvação gloriosa. Aleluia! Glória a Deus, receba essa palavra. E eu quero orar agora pela tua vida, e depois nós vamos louvar o Senhor com mais uma canção, mas eu queria orar por você agora. Pai celestial, Pai glorioso, Pai bendito, eu quero aqui te agradecer, Senhor, e dar a Ti toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Muito obrigado, Senhor, por esta palavra gloriosa, por essa palavra maravilhosa. Muito obrigado pela vinda de Cristo, muito obrigado
pelo segundo Adão ter nascido de uma virgem e ter morrido por nós naquela cruz, tomando sobre si os nossos pecados, sendo condenado em nosso lugar, para nos dar a vida eterna, para nos dar a salvação, para nos dar todas as bênçãos que foram perdidas, oh Pai, lá no Jardim do Éden, pois a suma do Evangelho é essa: tudo que foi perdido pelo primeiro Adão foi recuperado pelo segundo Adão, Jesus Cristo. Nos ensina a tomar posse, Pai, de todas essas dádivas, de todas essas bênçãos, que nós possamos, pela fé em Cristo, viver à altura dos nossos direitos e privilégios como filhos e herdeiros de Deus, viver à altura, Pai, da obra redentora consumada por Jesus, de vitória em vitória, oh Pai, dando frutos e glorificando o nome de Jesus, através de uma vida abundante, de uma vida abençoada por Deus, de uma vida que dê frutos, que glorifique o nome de Jesus. Abençoe a todos, Pai, derrama teu amor, derrama a tua paz, derrama a tua graça, derrama as tuas bênçãos, cura os enfermos, liberta os cativos, levanta os caídos, e abençoe a todos, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Mas antes de nós louvarmos, eu quero convidar você para amanhã. Nós vamos ter uma live especial amanhã, uma live compartilhada. Vai estar comigo aqui amanhã o Paulão, um abraço para o Paulão, e o Márcio vai estar aqui, o nosso secretário, que é o líder de célula, líder de ação social, um braço direito meu aqui há 17 anos, internação de dependente químico, o projeto Anjos de Deus com os moradores de rua, esse trabalho social lindo. Amanhã nós vamos falar sobre a obra social, o papel da igreja na prática da caridade, amanhã 7h30. Já na terça-feira nós vamos falar sobre o nosso trabalho de capelania nos hospitais, vamos falar sobre o trabalho de evangelismo e de capelania com o irmão Zé Nenê. O Zé Nenê vai estar aqui e vai compartilhar com vocês, junto comigo aqui. Nós vamos falar, né? Na quarta-feira vai haver um estudo maravilhoso para você assistir. Nós vamos gravar de antemão, porque nós vamos estar aqui reunidos com a liderança. Na quinta-feira vão estar alguns líderes de célula comigo, e na sexta também nós vamos falar sobre discipulado, a importância do discipulado, a importância de você ser discipulado para que você possa crescer na fé e no conhecimento do Senhor. E eu quero dar um aviso importante para a igreja. O prefeito de Osasco, o seu Rogério Lins, ele liberou a volta dos cultos dentro de algumas regulamentações, seguindo algumas regras importantes de saúde. E eu quero convidar os irmãos, nós vamos ter 2 cultos. Nós vamos ter um culto às 10 da manhã, a partir de domingo. Nós vamos ter culto às 10 da manhã, das 10 às 11h30, e das 6 da tarde às 7h30, das 18 às 19h30 e de manhã das 10 às 11h30. Serão 2 horários. Então nós vamos ter um grupo que vai vir de manhã e um grupo que vai vir às 6 da tarde. Nós vamos dividir por células, para não acontecer que venha um grupo muito grande de manhã e à tarde vem um grupo menor e de manhã tumultuar, e nós vamos ter que manter uma distância entre um irmão e outro. Os lídios vão estar com álcool gel, para você passar ali o álcool gel. Vamos evitar de dar abraço, de dar beijo. Eu sei que vai ser difícil, mas nós vamos ter que seguir essas recomendações. Não por falta de fé em Deus, mas por uma questão de obediência ao Ministério da Saúde e às regulamentações. E também os irmãos vão vir de máscara, porque é lei, é um decreto do prefeito. Se você entrar no mercado, você tem que usar máscara, e na igreja não vai ser diferente. Nós vamos vir com uma máscara, né? E você vai adorar o Senhor, você vai louvar o Senhor, vai cultuar conosco, vai ser uma bênção, né? Aí durante a semana vai ter live? Vai ter live. Dia 11, segunda-feira, nós vamos ter uma live. Nós vamos ter live toda segunda e toda sexta, a partir da semana do dia 10.
do dia 11, nós vamos ter live toda segunda e toda sexta. E na quarta-feira nós vamos ter culto aqui, em vez de terça, quarta, somente durante esse período. Quando as coisas voltarem ao normal, em nome de Jesus, e vai voltar com a graça de Deus, aí nós vamos voltar ao normal. Os cultos de terça, os cultos de domingo, a célula nos lares, por enquanto células estão suspensas, tá bom? Mas pelos grupos do WhatsApp, nessa semana nós vamos informar melhor os irmãos, né? Continue contribuindo para esta obra, continue orando, nós estamos aqui servindo, glória a Deus que tem entrado muitos alimentos, muitas toneladas de alimento, e graças a essas doações, nós estamos podendo socorrer as 18 instituições, nós estamos podendo também ajudar dezenas de famílias, e tem sido uma bênção poder compartilhar dessa ajuda para os missionários também. Glória a Deus por isso, amém? E nós vamos agora louvar o Senhor. Eu convido você a louvar o Senhor juntamente comigo e com Marquinhos. Glória a Deus, aleluia, maravilhoso. Foi por amor, foi por amor, aleluia. E o seu sangue derramou, que grande amor. Naquela via dolorosa se entregou, aleluia. Eu não mereço, mas tua graça me alcançou. Eu me rendo ao teu amor, eu me rendo ao seu amor, eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo, Deus Emanuel, estrela da manhã, Cordeiro de Deus, pão da vida, príncipe da paz, grande El Shaddai, Santo de Israel, luz do mundo, Galileu, Jesus, declare, Galileu, aleluia, te adoramos, Jesus, te adoramos, te adoramos. Semana a todos. Um beijo no coração dos irmãos.